Nós saudamos a todos com a paz do Senhor A Jesus. paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos mais um programa, mais um episódio, né, do programa O Chamado do Servo. Vamos falar hoje sobre o cego de nascença. Apesar de parecer que existe diferença, né? No cego de nascença por um cego por outras circunstâncias, mas todos têm o mesmo problema. E é difícil para quem está vivendo qualquer tipo de problema, né? Precisa de um milagre, de uma intervenção de Deus, porque não havia médico, não havia ninguém que desse solução para aquele cego. Mas é importante também, você que nos ouve, que nos acompanha aqui no nosso programa, saber que todas as pessoas estão sujeitas a passar por situações que não há profissionais que possam nos ajudar. Nesse caso, deveria talvez ser um médico? Não, um médico não tinha médico para essa solução. Há problemas que você precisa de um advogado, mas nem sempre o advogado consegue resolver. Há problemas que você precisa de um outro profissional, de um engenheiro, mas nem sempre ele consegue resolver. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor consegue resolver qualquer problema que o homem tenha. Glória a Deus. Mas ele não abençoou o cego sem propósito, né? Porque eu gostaria até de chamar a atenção dos companheiros aqui, viu, pastor Lúcio, pastor Miguel, e você que nos acompanha aqui, Jesus sempre fez questão de dizer, quando ele fazia um milagre, né? Ele disse, vê, a tua fé te salvou. Então, a fé que está no coração do homem, ela precisa estar misturada com a palavra, porque não adianta a palavra de Jesus vir, mas se não houver fé no coração. Então, quando há fé no coração e Jesus determina a palavra, quando há esse encontro da palavra de Jesus com a fé que está no nosso coração, então ela se transforma num milagre. E Jesus sempre falava isso com as pessoas que ele fazia um milagre. Olha, com a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Então, um cego de Jericó, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Então ele sempre complementava com essa palavra. Por quê? Porque o milagre não é para dizer que Jesus é poderoso. E nem simplesmente para resolver um problema pontual nosso. Mas é para que o homem creia que Deus é vivo, está presente, ama a nossa vida e não quer apenas curar, mas ele quer também nos salvar. Glória a Jesus. Por isso que o nosso programa é o chamado do servo. É o chamado para a salvação. Glória a Deus. E João 9, versículo 7 diz assim, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Glória a Então, Deus. pastor Miguel, tudo que Jesus fez era profético, tinha sempre um sentido maravilhoso, com o objetivo de salvar o homem. Mas nós temos alguns aspectos históricos aqui também relevantes, que são importantes para a nossa compreensão aqui da situação deste homem, né? E o que é que o pastor Miguel preparou para o nosso entendimento aqui? Aqui nós temos outro momento de grande ensino de Jesus, porque naquele momento ali, era um momento de trevas para o povo de Israel, porque aqueles que eram responsáveis pela vida espiritual de Israel, o povo tinha medo deles. Tanto que nessa sequência da cura deste cego de nascença, o povo parecia que não queria se aproximar quando Jesus fala para que o cego, depois de receber a bênção, ele vá aos fariseus, os vizinhos, até os próprios pais daquele homem, eles começaram a se esquivar para não estar diante daqueles que cuidavam da vida espiritual de todo o povo. E esse momento da cura desse cego, Jesus passa uma experiência para eles que
ele falava que antes que Abraão existisse, eu sou. E eles queriam apedrejar Jesus. Ou seja, por que eles estavam vivendo um momento histórico de trevas? Porque no espiritual, eles estavam num período que não tinha revelação, eles não estavam ligados a Deus, estavam ligados na sua razão, na sua religiosidade. E Jesus chega e fala: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Se não fosse Jesus naquele momento histórico ali para dar este ensino, e foi um grande ensino, uma grande experiência, porque aquele homem não tinha, a cegueira dele, historicamente falando, alguma pessoa que tinha alguma deficiência física era considerado como Deus o puniu, Deus o castigou. A ideia daquela época era essa. Mas o homem cego de nascença, ele não tem pecado. Ele nasceu assim, e Jesus fala, quando os apóstolos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Porque Jesus tinha na presciência do Pai, agora ele ia fazer um chamado para aquele cego, nesse momento histórico de um Israel totalmente longe de Deus, uma religiosidade, período de trevas, mas eles estavam no dia, porque Jesus estava presente. E o cego que estava nas trevas ia conhecer esse dia, que é estar na presença de Jesus, e a cura que ele recebeu foi uma cura espiritual. Pastor Miguel, parece que pelo texto, pela história deste cego, como nem ele pecou, nem seus pais, foi uma resposta de Jesus, mas isto aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. Dá-nos a entender que muitas vezes a gente passa por situações na vida que é um mero projeto de Deus para nos aproximar dele, né? Verdade. Mesmo antes dele nascer, Deus já o amava e já providenciou uma fragilidade para que ele dependesse de Deus. E quando ele decidiu buscar o Senhor o abençoou. E esse sinal serviu para que ele soubesse que existe um Deus vivo que o ama e que cuida da vida dele, né? E às vezes, se a pessoa não passa por uma grande adversidade, eu creio que essa dureza do coração, né, do homem, muitas vezes precisa de ser quebrada por uma grande adversidade, né? Tem uma grande adversidade, um grande milagre, a mente se abre, o coração abriu, os olhos abriram, ele passou a enxergar que o universo criador é limitado, mas que Deus está no universo redentor e que, existe uma vida eterna, existe algo maior, e que nessa vida tudo realmente passa, é frágil, limitado, mas que o Deus Todo-Poderoso está presente conosco, né? E é verdade, porque outro episódio que é histórico que se comprova nessa palavra, que Jesus curou esse homem no sábado. E os fariseus não admitiam que aquilo acontecesse no sábado, mostrando que eles estavam em trevas, longe da revelação, porque Jesus é o nosso descanso. E aquele homem descansou no Senhor e recebeu a cura. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem, pastor. A minha parte, que é falar sobre o doutrinário, ficou fácil, porque vocês já explanaram muito bem e profundamente o que estava acontecendo ali, né? Quando Jesus viu aquele cego, ele foi curado, era um cego de nascença. Havia um entendimento errado dos discípulos, porque não foram os fariseus que falaram, não, foram os discípulos que falaram. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Então, Jesus volta aqui em Pedro, que nós estamos batendo o martelo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, Deus, ele nasceu cego. Foi uma determinação da parte do Senhor, previsto pelo Senhor. O Senhor permitiu que aquilo acontecesse para que a obra dele manifestasse, o poder dele manifestasse. Glória a Deus. Não era pecado de ninguém, nem do pai, nem deles, não é? E os fariseus ficaram revoltados porque, como o Miguel já apontou,
aquele foi feito no sábado. E no sábado não podia amassar barro, não podia fazer nenhum trabalho. Então, aqui, na verdade, a doutrina é o seguinte: o que é maior? É o sábado ou Jesus é maior? Então, o sábado foi feito para o homem foi feito para o sábado? Então, é uma questão doutrinária também que precisa ser clara ali, ficar bastante claro para eles, porque o sábado não foi para que o homem estivesse cumprindo lei e ficasse só na lei, mas era um período de descanso para o homem, para a sua paz, e não para a tribulação, para a dissensão, que eles começaram uma guerra ali, começaram chamou o pai, chamou a mãe, é teu filho, não é teu filho, o vizinho, todo mundo confuso, aquela correria para lá e para cá, e os fariseus em cima, querendo desmerecer e dizer que quem fez aquilo não era de Deus. E, inclusive, citaram Moisés, né? Nós somos discípulos de Moisés. Mas Moisés fala de Jesus: e levantarei no meio de vós um profeta, né? A ele ouvis. Então, eles estavam tudo confuso. A doutrina, eles estavam vivendo a lei, né? A razão, e deixando de viver a doutrina que estava toda esclarecida na palavra, através dos profetas. Os profetas deram todo o encaminhamento necessário, doutrinário. Então, eles ficaram surpresos à toa, por falta como diz a palavra, pela dureza do coração. Então, nós vemos aqui, quando o homem endurece seu coração, aí os olhos dele também fecham, né? E Jesus falou bem claro para eles que ele veio para aqueles que não viam, vejam. E os que veem, parem de enxergar. Então, esse milagre começa com um cego, e lá no capítulo, no versículo 41, vai ver que termina com um punhado de cegos fariseus, né? E aquele era um juízo, né? Deus estabeleceu um juízo para isso, que aqueles que viam, diziam que viam, não veriam mais. Então, é muito bonita a colocação. É interessante, pastor Lúcio, toda essa colocação que foi feita aqui, o aspecto profético, né, de todo o processo de cura daquele cego. E o pastor Kleber mencionou aqui no início, né, sobre a salvação e os propósitos de Deus. Então, a salvação, ela é um milagre de Deus. E Deus tem os seus propósitos. Então, Deus elegeu para a salvação e Deus vai usar os seus propósitos, os seus meios, para que o homem seja salvo. Então, profeticamente, a cura desse cego, ela está revestida de todo um contexto profético extraordinário. Um ponto que fica muito claro, né, para nós aqui é que a cura da cegueira espiritual que Deus opera no homem é pela sua palavra. Então, como que foi? Deus, né, o Senhor, ele tira a cegueira do homem pela palavra de Deus. Então, o que acontece? Representado aqui pela saliva que saiu da boca de Jesus. Então, Jesus é esse mistério revelado. Então, Jesus ele misturou a sua saliva com o pó da terra. O que é o pó da terra? É o barro, que é tipo do homem. O homem foi formado do pó da terra, né? Então, aquela terra, aquele barro, continha o quê? A saliva de Jesus. Então, aquele barro representa o homem, né? Que Deus usa como um instrumento, um veículo para anunciar a salvação em Jesus. Então, um dia, Deus usou alguém, né, para falar de Jesus para nós, né? Você que nos assiste, um dia Deus usou alguém para falar de Jesus para você, te convidou para o culto, te deu assistência, pregou para você, orou por você, né? Tá tudo certo, o processo é esse mesmo. Mas agora vem uma ordem de Jesus extraordinária, que tem um sentido profético muito importante. Jesus diz para ele assim, ó, agora você vai ao tanque de Siloé e lava os olhos, né? Para que o barro seja retirado. Siloé significa o enviado, que é tipo o quê? É tipo do Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai. E o Espírito Santo de Deus é que convence o homem dos seus pecados. Glória a Deus. Então, a palavra diz que ele foi, lavou e voltou vendo.
Mas do ponto de vista médico, aqui, né, vamos observar um detalhe aqui muito importante. Quando cai uma poeira, né, nos olhos, aquilo causa uma irritação, causa uma inflamação. E se agravar muito, pode levar até a cegueira, pode dar uma úlcera de córnea, né, pode haver uma cegueira ali. Mas quando Jesus mandou tirar aquele barro, Jesus mostra o seguinte, que depois que ele se revela ao homem, depois que o homem ele recebe uma bênção de Deus, ele não pode mais ficar com o barro nos olhos. Ele não pode mais ficar olhando para o homem, para aquele que um dia falou de Jesus para ele, né? Tem pessoas que às vezes são assim, eles acham que deve alguma coisa para alguém que um dia os levou à igreja, que falou de Jesus para ele. Não, ninguém deve nada a ninguém. Fundamental isso, fundamental essa parte. Ninguém deve nada a ninguém. Olha, um dia alguém falou de Jesus para você, não é? Te convidou, orou por você, jejuou por você, está tudo certo. É a função da igreja, é a função do homem, ser um veículo, um instrumento para levar a palavra. Mas e ponto final, Jesus disse assim, tira o barro. Tira o barro, porque se o barro ficar por muito tempo no olho, vai trazer cegueira novamente. Mas ninguém deve nada a ninguém, porque Jesus é aquele que transforma o coração do homem. Jesus é aquele que dá ao homem a visão espiritual para enxergar além, para ter uma visão da eternidade e das coisas celestiais. E olha só, depois que aquele cego ele voltou a ver, ele testemunhou do poder de Deus, né? Então ele foi lá, junto aos fariseus, ele disse, olha, ele me curou, eu voltei a ver, eu sei que ele é um profeta, né? E ele se tornou um discípulo de Jesus. Tanto aconteceu isso que Jesus depois ele volta a se encontrar com ele e Jesus diz a ele assim, você crê no Filho de Deus? E ele diz assim, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Porque certamente ele reconheceu a voz. No momento em que Jesus falou com ele ainda era cego, ele reconheceu a voz. Então ele diz assim, quem é ele, Senhor, para que nele eu possa crer? Aí Jesus diz para ele assim, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E a palavra de Deus diz que ele disse assim, creio, Senhor, e o adorou. Ali aconteceu a salvação. Então veja bem, Jesus ali se revelou a ele. Tu já o tens visto e é o que fala contigo. Então, primeiro, nós temos que destacar um ponto aqui muito importante. Primeiro, Jesus o curou. Depois, Jesus o salvou. Olha, Jesus tem poder para te salvar, Jesus tem poder para te curar, para restaurar o seu lar, para resolver os problemas mais difíceis que você possa estar vivendo. Mas o maior compromisso de Jesus com o homem é a salvação. Glória a Deus. E se Jesus não se revelar ao homem, não existe salvação. Então, quando Jesus diz a ele assim, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ali Jesus se revelou a ele. Ele, eu creio, Senhor, e o adorou. Ali Jesus o salvou. Então, Jesus dá salvação ao homem através do sacrifício que um dia ele realizou na cruz em favor do homem. Então, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, mas o maior compromisso é a salvação para se ter uma vida eterna. Aquele cego não só foi curado, mas ele também foi salvo. Nós nos lembramos aqui, pastor Cleber, dos demais companheiros, dos 10 leprosos. Os 10 foram curados da lepra, mas apenas um voltou para dar glória a Deus. Apenas um foi curado e salvo. Então, o maior compromisso de Jesus é salvação para a vida do homem. Amém. Um aspecto importante é que esse homem passou a testemunhar da sua salvação de Jesus diante daqueles homens que deveriam falar do Messias. E quando eles perguntam para ele se ele sabia onde que ele era, ele responde assim, nisto, pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. E a palavra fala que eles os expulsaram. O homem que tinha recebido a cura foi expulso no lugar que ele deveria ser acolhido, que ali se tratava de um ambiente espiritual. Mas para todos que estão recebendo uma bênção de Jesus com experiências
de salvação, a cada dia as provas surgem. Enquanto há pessoas querendo expulsar essas pessoas que estão tendo uma experiência com Jesus, a palavra fala que Jesus foi ao seu encontro. Jesus foi atrás dele. E foi quando o pastor Evaldo falou que ele se revelou ao homem. Jesus quer se revelar ao homem. Aí está a nossa segurança. Se há provas, se há pessoas que não nos aceitam porque falamos de Jesus, Jesus está sempre presente. Estarei convosco todos os dias. Glória a Deus. Amém. Quem deveria cuidar não cuidou, né? Na verdade, todo o sinédrio, né? Toda a casta religiosa da época estava cega. E o cego que não via passou a ver. Jesus, ele não abandona o homem de fé. Ele Alcançou a continuou a cuidar dele. Foi o ponto dele. Foi não o ponto. abandonou. Ficou ao lado dele. Muito bom. E é interessante que a cura do cego de nascença também ela é progressiva. Não é? Ele foi sendo questionado, os fariseus argumentaram uma vez, foram os pais, voltaram nele, ele foi até irônico, falou assim, vocês estão querendo tornar discípulo também? Aí ele não é de jeito nenhum. Pecador, você é um pecador. Mas olha bem a progressão maravilhosa que aconteceu ali. Exercício da plena fé. Agora, para Jesus, ele não se tratava apenas de um homem, só de um profeta, muito menos apenas de alguém enviado por Deus, mas tratava-se do próprio Deus. É isso que ele estava testemunhando. Que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Enquanto o ex-cego ia vendo cada vez mais, os fariseus iam vendo cada vez menos. É isso aí. Ficando cada vez mais cegos espiritualmente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, se você quer ver também como o cego viu, o cego aqui também tem uma metáfora, né, que é um ensinamento profético. Quer dizer, cego que não via as coisas espirituais e passou a ver distintamente e ao longe, né? Passou a ver as coisas espirituais. Então existe um reino celestial, existe um Deus Salvador, existe uma igreja profética, existe um lugar para você. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, a igreja é um lugar que você pode se abrigar. Glória a Deus. Você pode ser acolhido, porque a igreja é um lugar de pessoas que têm experiências com Jesus. Amém. Assim encerramos mais um episódio do nosso programa, né, O Chamado do Cego. E despedimos então dos companheiros aqui à mesa e de você também. Até o próximo episódio. A paz do Senhor. Senhor.